Boa noite, boa tarde, bom dia, galera do EP Loucos. Estamos aqui com mais um vídeo de análise de rodada da Premier League. E dessa vez a gente está fazendo um vídeo menor, né? Mais curto, mais fácil de assistir. Metade da rodada hoje, a outra metade a gente vai lançar após a rodada concluir. É isso aí, galera. Vamos iniciar o vídeo. Boa noite, Tássio Barretoso. O que é que você achou dessa Boa rodada de hoje em noite. geral? Se empolgou? Eu fui escalado para ver os piores jogos da rodada. Me senti vendo Brasileirão. Foi realmente muito ruim assistir esses dois jogos que eu tive que assistir, viu? Lamentável, lamentável. Alan, boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Boa noite, galera. Estamos aí. Teve alguns jogos interessantes aí. Vamos comentar aí. Até sobre o possível campeão, né? Vamos nessa, vamos nessa. Então vamos começar. Qual é o jogo que vocês querem começar? Com o jogo do Bournemouth? Vamos lá. O Chelsea finalmente, né? Finalmente, depois de 6 jogos sob o comando de Lampard, finalmente o time conquistou uma vitória, mas não parecia não, viu? Até os 70 e tantos minutos, o jogo equilibrado, 1-1. O gol do Bournemouth foi de Vinha, né? Ele já tinha feito um gol que estava impedido recentemente, né? Foi anulado. Agora ele fez um gol. Ele teve mais uma chance no final do jogo. Por alguns momentos eu achei, mais uma vez, o Chelsea vai tomar mais uma. Mais uma derrota para a conta de Lampa. Mas o time do Chelsea surpreendeu, né? Com a galera que veio do banco. Tássio Barretoso. O time agora vai É, engrenar. não, esse time ainda, eu tenho certeza que não tem jeito não, viu? O time melhorou, assim, fez. Imagina que pelo cansaço do Bournemouth, muito mais até do que como é? Mérito próprio, né? E os dois jogadores que fizeram gol fizeram virar a partida, né? Vieram acho que 10 minutos finais do banco, né? Já sem os três atacantes titulares em campo. Titular, né? Que ninguém é titular nesse time do Chelsea, que ninguém é bom o suficiente para ser. Fica essa disputa, né? Quem é que fica no banco, né? Todo mundo quer ficar no banco. Impressionante. É, Agora, outra coisa que surpreendeu foi Félix, né? Félix que virou reserva absoluto agora com o Lampard. Mas é um belo gol, com uma bela jogada de Sterling, né? Eu acho que quando fizeram as contratações, eles imaginaram que seria essa combinação aí toda semana, né? Só que Sterling ficou muito tempo machucado. Félix não, acho que ele nunca foi. Tudo bem, no Benfica ele fazia muitos gols, mas num outro nível de competição, né? E tanto no Atlético Madrid quanto no Chelsea, ele não é esse artilheiro, né? Ele é um cara mais de habilidade, de drible, de criatividade do que um exímio finalizador, né? Eu acho que se Chelsea imaginou que não precisaria de um centroavante, porque Félix faria os gols, foi um erro de avaliação muito grave, né? Alan, o que, é que você achou do jogo? Você acha que o Chelsea pelo menos vai salvar a honra aí do time, né, nesses últimos jogos? Não, acho difícil, viu? Apesar de ter surpreendido, né, para esse jogo. Por incrível que pareça, o Bournemouth era o favorito, né? Tinha vindo de uma sequência boa de 2 vitórias e o Chelsea de uma sequência de derrotas e o Bournemouth embalado jogando dentro de casa, ele era o favorito nesse jogo e o Chelsea acabou surpreendendo, né? Mas eu acho que é só para minimizar os danos mesmo essa temporada, tentar terminar com um pouquinho de glória, né? Mas não vai para frente esse time não. Eu acho interessante os jogadores de confiança, né? Que eles são os jogadores de confiança dos técnicos, porque Gallagher não tinha chance com Potter. E aí, com o Lampard, ele virou aquele jogador de confiança, tá jogando, tá fazendo gol, porque ele sempre foi artilheiro, né? No Palace ele era um jogador decisivo. Aí você vê Badiachil, que chegou tarde, não foi inscrito na Champions, aí ficou essa confusão, e aí ele joga na Premier League, não joga, fez um gol hoje, com assistência de Ziyech. É interessante, né? Meio que os renegados estão dando conta do recado agora, né? Mas vamos ver se eles vão conseguir pelo menos mais alguma coisa até o final do campeonato. Pelo menos agora eles não vão cair, né? Matematicamente eles garantiram que o Chelsea, não que tivesse realmente uma chance real, mas
Agora é certeza. Mais alguma coisa sobre o jogo? Algum detalhe, alguma coisa? Podemos passar para o jogo do City. Vamos próximo. Então, vamos de City agora. O Próximo. City, que a gente imaginava que, como sendo o Leeds, um dos times mais fracos da competição, que o City ia atropelar, né? Mas o jogo, embora em termos de possibilidades de gol, Haaland, um festival de gols perdidos hoje, né? Hoje foi aquele dia que a bola não entra, não era o dia dele. Inclusive, a gente teve a oportunidade de presenciar um fato raro, né? De Haaland, a perna esquerda jogar contra a perna direita, ele não conseguir finalizar. Teve uma bola atrás, uma bola no travessão dele, né? Precisou que Gundogan, que é um cara que não estava fazendo tantos gols, resolvesse a partida. E Alan, o que é que você achou desse jogo? Você ficou um pouco decepcionado com a atuação de Haaland? Não chega a ser decepcionado, né? Porque ele tá com crédito na casa. Mas hoje ele teve um dia de Neto Baiano. Teve uma furada impressionante no gol feito, assim. Tem uma furada impressionante. Mas ele jogou, no final jogou bem, se movimentou bem. E poderia ter feito o gol de pênalti, né? O jogo parecia ser tranquilo pro City. Ele começou com aquela posse de bola absurda, né? Tocando a bola. E aí, dois lances idênticos de Mahrez vindo pela ponta direita, cortando e achando o Gundogan na entrada da área. Gundogan dando um tapinha na bola, foi 2 gols. Terminou o primeiro tempo, e até a comentarista da ESPN fez um comentário, né? O objetivo do Leeds ali era não tomar uma goleada. O único objetivo do jogo do Leeds. Então, o placar 2-0 estava até satisfeito, né? Estava fazendo o papel direito. Não estava fazendo feio. E aí começou o segundo tempo, o City também com o jogo dominado, aquele controle de bola. E aí veio o lance do pênalti, né? Uma jogada de Foden, que ele deu um drible da vaca no jogador, depois partiu e o zagueiro chegou atrasado. Foi um pênalti desnecessário, porque a jogada está praticamente perdida, né? Mas o jogador chegou atrasado. E aí era para Haaland bater, né? E aí acho que teve algum combinado ali deles que até Guardiola não gostou. Isso. Guardiola ficou puto. E aí, o Gundogan fez 2, vamos voltar para ele se consagrar, fazer o famoso hat-trick, né? E aí, o Gundogan, no lance de infelicidade, ele tirou demais, um pouquinho demais no goleiro, a bola bateu na trave, o goleiro ainda deu um tapinha nela depois. E aí começou o jogo meio que inverteu. Isso deu um ânimo pro Leeds. E aí, numa jogada que o zagueiro Akanji tirou a bola errado, foi mérito também de Rodrigo, né? Mas ele cabeceou errado a bola, Rodrigo pegou a bola, fez o gol do Leeds, e aí a sorte do City foi já bem no finalzinho do jogo, né? O Leeds foi para cima para tentar o empate, e aí foi aquele momento tenso do jogo. Será que o City vai ceder o empate, vai ceder pontos? E acabou que continuou controlando ali o jogo e terminou o jogo, né? Que era o mais importante, era a vitória, os 3 pontos. E Mas foi um jogo assim que estava no controle total até você vê uma perda de cobrança de pênalti que pode fazer com o jogo, né? Mas no final deu o que todos esperavam e o City deu um passo enorme para a conquista do título. Até mesmo porque o Arsenal vai ter um jogo muito difícil amanhã. Se fosse apostar, eu apostaria no empate ou vitória do Newcastle. E se isso acontecer, o City já abriu uma boa vantagem aí, já se caminhando para o título. O Arsenal tem que ganhar de qualquer jeito, né? Um empate favorece o City de qualquer forma. E é interessante, como você falou, né? Se Haaland cobra aquele pênalti. Se bem que no jogo de hoje ninguém sabe se ele converteria, mas se ele converte, não geraria o contra-ataque que gerou o gol, né? Futebol tem dessas coisas. Tássio, eu nem tenho certeza quem é a escalação titular do City hoje, né? Como ele tá usando Álvares bastante, né? Bruini estava machucado, ele trouxe para poder dar ritmo, né? Antes do jogo da Champions. Mas eu tenho dúvida, por exemplo, se na zaga ele entra com Akanji, Rubem Dias e Ake, ou se ele coloca o Walker, né? Que o Walker tem jogado bastante ali também. Talvez ele não faça isso contra o Real, mas
Mas o Walker já provou que é muito bom em marcar jogadores velozes, né? E ele fazendo a cobertura ali de Vinícius Júnior é uma coisa que pode funcionar, porque funcionou contra Martinelli e contra Mbappé, né? Então, eu queria sua visão geral sobre o jogo e sobre o City, que seria titular contra o Real na Champions League. Eu acho que ele vai repetir esse esquema, né? Que ele conseguiu ter uma proeficiência alta, né? Com esse esquema. E eu acho que como a válvula de escape do Real Madrid é realmente Vinícius Júnior, eu acho que o Walker tem tudo para jogar e ele deve fazer uma dobradinha com o Stones também, que tá jogando de volante e é um volante mais, é um zagueiro mais rápido, um volante mais rápido também. E vai tentar fechar o meio campo, né? E fazer essa marcação, apertar o Real Madrid e tentar evitar esse passe longo, né? Na frente para Vini Júnior, né? Acho que Guardiola vai ser um pouco pragmático. Acho que já deu para ele, de certa forma, né? Tentar inventar na final de Champions. Eu acho que acabou pesando para ele, né? A última Champions que ele inventou na final mudou muito o time. Eu acho que agora ele vai ser bastante pragmático. Acho que vai entrar para matar a única jogada, né? Não única, não, mas a jogada mais efetiva do Real e tentar ter um time mais copeiro, né? Um time mais focado em vencer, né? E uma coisa interessante é que Gundogan era artilheiro antes de Haaland, ele era o homem gol do Temporada City, mesmo passada. sendo volante, né? Na temporada passada. E na Alemanha também ele era, né? Uhum. E é muito nesse gol que a Alan comentou, né? Os dois pontas levando a bola até a linha de fundo, tocando para trás e ele finalizando de fora da área ou na entrada da área, né? E Agüero também fez muito gol assim, né? Você vê Sterling, que era a única jogada que Sterling tinha e ele não conseguiu repetir em lugar mais nenhum, né? Era correria e toque para Agüero fazer de primeira. Para Eu a acho torcida. Vale. enfim, o City, né, de alguma forma, já está virando a cabeça aí para vencer essa Champions League, porque acho que a Premier League eles só perdem realmente por um deslize muito grande. Né? E a torcida do City deve estar esperando que Haaland guardou os gols para Champions, enquanto a do Real, né, está confiante com o título da Copa do Rei hoje, né, contra o Osasuna, que o time chegue motivado para ganhar. Então vamos para o próximo jogo, Spurs e o Crystal Palace. Rapaz, é um jogo que me chama a atenção. Como o Palace era um time talvez menosprezado inicialmente. É um time bem ajustado, é um time que tem muita qualidade técnica, aquele meio campo com Olise e Eze é um meio campo jovem, criativo, agora um Zaha de volta, né, um cara que passou boa parte da temporada fora por lesão, é um time bem competitivo, né, um time que pode fazer frente aos grandes. Zaha teve alguns chutes de efeito ali pela esquerda, teve outra que. Né, hoje, Porro foi um cara importante em vários setores do campo, né? Porque ele deu assistência para o gol de Kane, mas ele também errou o passe importante que gerou um contra-ataque e quase gerou o gol do Crystal Palace, que foi exatamente pela esquerda, com o Zaha, um belo lançamento. Na verdade, eu acredito que a intenção era chegar em Olise, só que aí Eze pegou no meio do caminho e resolveu finalizar e errou o chute. Mas eu achei assim um time competitivo, inclusive Kane, que fez o gol, chegou a tirar uma bola em cima da linha, né? É uma coisa rara que a gente não vê todos os dias, né? Mas o que eu estava destacando, conversei com vocês hoje mais cedo, é a presença de Emerson Royal. Ele tem uma característica, não só porque ele defende bem, é um jogador completo e para mim deveria ser titular absoluto da seleção hoje, independentemente da seleção jogar com linha de 4 ou linha de 3. Emerson Royal é um cara que você vê que ele está conversando com a defesa, ele está organizando, ele está gesticulando, então eu acho que é um cara que a seleção deveria olhar com mais carinho. Alan, o que, é que você achou do jogo? Foi um jogo bem disputado, né? O placar já diz aí, e o Crystal Palace é um time competitivo, né? Sempre tá se tornando na Primeira Liga aquele time de meio de tabela, mas que sempre vai dar um jogo duro. Não é aquele time que se pegar vai dar goleada. É difícil o Crystal Palace tomar uma goleada. Então.
Na temporada passada, que o City ganhou, foi o único time que o City não conseguiu ganhar, foi o Crystal Palace. 2 empates na temporada, né? E essa temporada o Crystal Palace sofreu muito com lesões, né? Dos seus jogadores importantes. Por isso que não tem uma posição melhor na Premier League hoje, né? E o lance de Porro, né? Porro importante na parte ofensiva, acabou fazendo cruzamento e Kane, né? Chegou mais um gol na temporada e agora ele passou o Wayne Rooney. E ele está em segundo lugar como o segundo maior artilheiro da Premier League. Uma estatística importante aí. Ele agora com 29 anos, né? Se ele continuar na Premier League, principalmente se ele for para um time maior, né? Como o Manchester United, como está sendo cogitado, é bem capaz dele ser o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League. Primeiro colocado, né? Que é a Alan Shearer, tem 260 gols. E ele está com 209 gols agora. Então, 51 gols aí, né? Para ele com mais umas 3, 4 temporadas, né? Ele consegue chegar, né? Nessa temporada já está com 26 gols. Então, eu acho que se ele continuar na Premier League, ele provavelmente será o maior artilheiro de todos os tempos, né? Isso traduz a qualidade dele e é quanto importante ele foi e está sendo para o Spurs, né? Ninguém sabe como é que vai ser o Tottenham sem Kane, né? Ninguém sabe como vai ser Tottenham sem Kane, como é que vai ser Son sem Kane, né? Que é um dos casamentos que a gente já citou aqui nos vídeos, né? Que é a maior dobradinha da Premier League também, de gol e assistência, gol e assistência, foi a maior dupla da Premier League. Então, é isso, vamos ver a próxima temporada. E o Tottenham, né? Já que estava vindo mal, deu um importante passo aí para pegar uma vaga na Liga Europa, né? Tá ali no sexto colocado e se continuar assim, possivelmente vai conseguir a vaga. E é interessante, né? Antes de jogar para Tássio, quando o Kane olhava para o lado, ele ainda tinha esperança porque tinha Son que ajudava ele a dividir o peso, né? Não sei se eles dividem um quarto, né? No beliche ali, um olhando para o outro, se inspirando. Mas eu sei que agora ele olha para o lado e não vê ninguém, né? Inclusive teve um determinado momento que Son saiu na cara do gol, que se fosse o Son de 2, 3 temporadas atrás, o cara ele driblava Não o goleiro perdi umas aquele 2 ou gol. 3 vezes e metia. E agora é um jogador. Ele ajudou, ele até tirou de cabeça um lançamento, ajudando na defesa e tal. É um cara que se esforça, vê que é voluntarioso, mas que a fase não ajuda, né? E a gente não sabe se é isso aí que a gente vai ver daqui para frente, né? E outra coisa que me chamou a atenção, Tássio, que né, agora que entrou o Roy, né, Hodgson, para poder treinar esse time, aí teve um momento ele botou uma galera para aquecer, acho que ele mesmo estava pensando, pá, nossa única chance aí é esse Lucas, que estava aquecendo, entrar em campo para ajudar o time a virar essa partida. O que você acha, Tássio? Eu acho que o Crystal Palace, vocês falaram, era um time que sofreu com lesão, mas eu acho que a Premier League premia os times que tomam poucos gols, né? E eu acho que o Crystal Palace até hoje não tem uma solidez defensiva, né? O meio de campo também pegador e acaba tomando muitos gols, apesar de ser um time que insinua, joga para frente, né? Esse Olise é um bom jogador, muito bom jogador. Eze também é um bom jogador, mas é um time que sofre defensivamente, né? Toma gols em lances assim, né? Que você não deveria estar tomando aquele gol, né? E eu acho que a Premier League é um lugar muito difícil de ter virada. Você sai atrás, é muito difícil você voltar, né? Então, mesmo que você jogue contra um time melhor que você, eu acho que o caso, por exemplo, do jogo que a gente vai comentar do Wolves, você começa perdendo, é muito difícil você voltar no jogo, né? Então, acho que o Crystal Palace perdeu muitos pontos nisso, né? Em Por tomar outro, gols, por outro lado, né? Que não deveria tomar, né? ele já tem um mapa do que eles podem fazer na próxima temporada, né? É um time que, meio de tabela, tá sempre ganhando uma boa fatia da divisão de direitos, né? De receitas, de direitos de TV, e aí você sabe onde investir, né? É um time que tem boas. Agora, rapaz, o controle de bola, né, a facilidade com que ele se desvencilha da marcação é fantástica, né? E aí você já tem
né, uma grande quantidade de jogadores ali na frente, né? Aí, né? Jordan aí você tem aquele Edward que também pode melhorar, mas é um cara que tem potencial de ser um artilheiro. E aí você, de repente, pode ir atrás de Wan-Bissaka, né? Trazer de volta para reforçar o lado direito, buscar um outro zagueiro, para ver se esse time consegue ter maiores ambições para a sequência do campeonato. Né? Então, vamos passar para o próximo jogo, enfim, o jogo de Wolverhampton e Aston Villa, né? Que estava doido para falar sobre esse jogo. Foi um jogo emocionante. Ele falou, era nível de quê? Que campeonato é esse jogo aqui, Tassi? Parecia Campeonato Baiano, parecia um Bahia de um Barcelona de Ilhéus e Jacobinense. Um jogo. Que jogo! Teve hora que eu esqueci que eu estava assistindo futebol. O Wolves fez um gol logo no início, né? E dali em diante foi show de horrores, velho. Aquele Emiliano Buendia, jogador fraquíssimo, não mostra nenhum tipo de recurso. O outro jogador que avançava, né? Junto com o Watkins, era o Traoré. O cara é um verdadeiro trator, o cara não consegue botar uma bola de lado, né? Vai parecer a cintura de gesso. O cara é só correria, assim, muito, muito assim. E assim, o Brighton mostrou o caminho da vitória, entendeu? E o time não conseguia abusar da falta de capacidade de marcar, de ser medo, né? O Wolves também conseguiu colocar aquele Totti, né, em vez do Hugo Bueno, que o Hugo Bueno foi uma tragédia também. E esse Totti fez um bom jogo. Mas o time não conseguiu explorar as fraquezas do Wolves, né? Muita bola na frente da área e o time não arrisca, não chuta. É sempre tentando que o Watkins faça uma infiltração e finalize para o gol, né? E foi uma partida que o Wolves não permitiu isso, né? Abriu todos os espaços, menos esse da infiltração. E depois entrou o Bailey, que não conseguiu botar uma bola na área, o cara parecia que estava fraco. Ele nunca viu um negócio daquilo. O cara tentava botar a bola na área, batia em alguém no meio do caminho. Foi desesperador, porque você quer que aconteça um lance para você comentar. O jogo foi simplesmente horrendo, velho. Eu achei que faltou futebol, faltou muito futebol dos dois times. E a verdade é que esse time tem dono, né? Se chama Neves. Menino Neves, o cara, ele tá em todas, né? Ele tem sido tão importante agora, bola parada, assistência, gol de fora da área. E né? É assustador o que seria esse Wolverhampton se não tivesse esse tipo de jogador. E até que o Aston Villa teve uma outra chance, o Watkins teve uma boa chance de cabeça, só cabeceou no meio do gol. Talvez esse foi um dos jogos que Sá tava ligado na tomada, né? Porque no jogo, no jogo que tomou 6, ele estava desligado. No jogo anterior, ele estava ligado, fazendo boas defesas. Esse foi o jogo que ele estava aceso ali, estava ligado, que ele fez uma boa defesa anteriormente no chute de Buendia. Se for que ele não fez nada, mas pelo menos deu um chute fora da área, obrigou o Sá a fazer uma defesa. Mas realmente um jogo que não tem. O que mais teve de comentário sobre esse jogo foi uma bola na mão, né? Se eu não me engano, é uma jogada de Watkins que bateu na mão de Matheus Nunes, se eu não me engano. E aí teve aquela discussão. Eu sinceramente achei que foi pênalti. Muita gente está comentando, né, sobre a arbitragem. A arbitragem do futebol inglês normalmente é uma arbitragem que comete alguns erros importantes, só que culturalmente eles não dão tanta atenção. Você achou que foi pênalti ali, Tássio? Lance rápido, né? E eu acho que caiu na interpretação. Eu imagino que também deveria ser pênalti, mas eu acho que a velocidade e essa independência que o árbitro tem, né? Que o árbitro é superior ao VAR, eu acho que aí o árbitro foi na dele, né? Não voltou atrás. Que é algo diferente, né? Que o VAR no Brasil demora muito, na Inglaterra. Eu acho que essa necessidade de responder muito rápido propicia o erro, né? Então o VAR não reduz o erro a zero, né? No Brasil, às vezes o VAR demora 3, 4 minutos para tomar uma decisão e continua errando, né? Então acho que eles acertam na Inglaterra em aceitar que existe uma possibilidade de erro, mas que tomem decisões rápidas e que não torne o jogo, como é que diz? Não torne o jogo lento, né? Eu vejo marcação de impedimento
no meio da comemoração do jogador, já tá anulado ou já tá confirmado. Eu acho isso muito interessante. E acho que aqui no Brasil a gente ainda peca sempre por VAR ser 1, 2, 3 minutos. Acho que esfria a narração, esfria para quem tá assistindo o jogo. Acaba sendo um transtorno, né? Um destaque também seria para os brasileiros, né? O João Gomes, né? Ficou no banco, não entrou no jogo. Ele fez 4 substituições, mesmo assim não entrou. O Cunha tá pegando uma sequência de titular, né? Porque é bom para ele para ter ritmo de jogo, tal atacante, mas não tá sendo aquele goleador que a gente espera, né? Mas também o Wolves é um time de poucos gols, né? De levar e de fazer. A gente não vê uma pessoa chegar lá desde a época do atacante Jimenez. Jimenez, né? Raul Jimenez, que teve um goleador. O Wolves tem assim, não tem um cara que consegue se destacar e fazer, né? O próprio Diogo Costa faz um gol um jogo, depois fica 10 jogos sem fazer. É complicado. E do lado do Aston Villa, Coutinho, né, no banco de reservas. O jogador também fez diversas substituições e ele não entrou. Né? Não entrou. Eu não sei se tem um futuro aí para Coutinho mais na Premier League, não. Tá difícil. Infelizmente tá difícil. Né? Aproveita aí a oportunidade, galera, para pedir o seu like. É isso mesmo, você que tá assistindo. Por favor, aqui embaixo, deixa o like, se inscreva. Por favor, ajude o canal a crescer e a ser recomendado. Então vamos ao último jogo, né? Se a nossa gravação permitir, com fé em Deus. Vamos lá, garotinho! Momento de tensão. Liverpool e Brentford. Vamos ver o que é que vai acontecer. Menino Salah, né? Novamente, sem surpresas, decidindo, embora eu achei que ele não teve uma partida brilhante. Para mim, o cara que se transformou nessa temporada é Arnold, né? A quantidade de lances que ele cria é um negócio espetacular. Ele já fazia isso como lateral, mas agora com a liberdade e com a visão que ele tem jogando pelo meio, né? De armar, ele tá criando praticamente tudo, né? Quando eventualmente Gakpo faz uma jogada, Luiz Dias, que hoje começou no banco, mas ele é muito importante. Teve um chutaço de fora da área, de Trent também, de Arnold. Obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. E ele deu o passe que gerou a jogada do gol, né? Se eu não me engano, foi Arnold que deu aquele passe, Van Dijk cabeceou e Salah chegou colocando para dentro. O que é que vocês acharam desse jogo? Tássio Barretoso, merecia fazer mais gols o Liverpool? Foi outro jogo chato, né? Eu achei 2 jogos extremamente chatos. Mas assim, o Liverpool, se precisar de Darwin Núñez para fazer gol, é difícil, pô. Você vê no lance assim, que ele vai chegar para dar uma cabeçada, ele não tem esse tempo de bola assim de centroavante, ou que ele vai chegar na frente vai antecipar o zagueiro, né? E dar um toquinho pro gol, ele não sei, parece que ele não tem o fundamento do centroavante. E o centroavante clássico, né? Que você vê a altura dele, o porte físico, você espera um centroavante que antecipe, que tem esse posicionamento, faça o gol de cabeça, e ele simplesmente ele é muito difícil de fazer gol, né? Gakpo também perdeu muitos gols, muitos assim, de um time que finalizou 5 ou 6 bolas no gol, né? Mas o Gakpo finalizando mal e Darwin Núñez chegando atrasado, né? Eu não sei se esse esquema com 4 atacantes, né? Com o Gakpo vindo como fosse um meia, se realmente favoreceu o time, porque eu acho que às vezes embolava um pouco o time e na hora do vamos ver não tem nenhum finalizador, né? Do outro lado do Brentford, ele chegou a tirar um gol, né? Chegou a tirar um gol. Pelo amor de Deus. Exatamente. E eu acho que lá do Brentford teve uma jogada muito bonita de que foi em Buemo, né? Que foi anulado o gol, que estava impedido. Mas muito também bola lançada na área despretensiosamente, chute de falta de longa distância. Enfim, eu achei que foi um time que eu não sei, acho que o Brentford foi um time muito mais insinuador do que foi hoje, né? Acho que eu não sei se foi um mérito defensivo do Liverpool, acho que não foi um mérito, acho que foi uma tentativa do Brentford de, como tomou o gol no início, de não tomar goleada e tentar lutar por uma bola e conseguir um ponto.
mas evitar perder esse saldo de gols que pode garantir ele, pelo menos numa conferência, né? Então, acho que o time entrou assim ligado em não, né, em não tomar goleada e tentar numa bola parada empatar. Eu acho que isso tornou o jogo maçante de ser assistido. Fazer duas perguntas rápidas aqui para lançar para vocês, né? Para Alan e se Tasso quiser complementar depois. Primeiro, como é que você coloca, né? Eu tenho discordado muito de Klopp essa temporada, né? Como é que você coloca 4 atacantes, meias atacantes, e nenhum deles é Luiz Dias, né? Para mim é difícil, né? O que ele traz para esse jogo é único. E a segunda questão é que com essa sequência, se eu não me engano, são 6 vitórias seguidas do Liverpool. Teve 2 empates antes disso, que foi Chelsea 0-0 e Arsenal 2-2, e teve antes disso a derrota para o City. Então, depois do jogo do City, os últimos 8 jogos invictos e os últimos 6 vitórias, muitas vitórias, né, curtas, né, de 1 gol de diferença, mas o time já consolidou para mim a posição na Europa League, né? Eu acho que, sinceramente, os 4 primeiros da Champions já estão definidos. O Liverpool vai acabar ficando aí com a vaga da Europa League e existe ainda uma disputa de Brighton e Tottenham por essa posição na Conference League, né? Não sei se vocês discordam. Alan, você discorda do que eu estou falando ou você acha que é mais ou menos por aí? Não é por aí mesmo. Para mim, as 4 vagas não praticamente definidas, né? Quem pode ceder a vaga para o Liverpool seria o United, mas ele teria, eu acho difícil, né? Pela vantagem, ele está com 2 jogos a menos, 1 ponto a mais, teria que vacilar demais para ceder essa vaga. E eu acho que está meio que definido aí, seria essa briga final aí do Brighton com o Tottenham. O Brighton hoje tem 3 jogos a menos que o Tottenham, em 2 pontos a menos só. Então, uma vitória ele já passa e dos outros 2 jogos, o que fizer já é saldo, né? Então, essa briga vai ser boa até o final. Porém, né, a briga do Brighton é complicadíssima, porque tudo bem que ele tem ainda 6 jogos, eu acho, né, para fazer. Isso. Porém, nesses jogos, se eu não me engano, galera, desculpa aí se eu. Tem Arsenal, City, Newcastle, não em ordem, né? Mas pelo caminho, Arsenal, City, Newcastle e ainda tem um Aston Villa aí, que embora não tenha jogado bem hoje, né? Tem feito jogos duros fora de casa, né? Então são jogos difíceis, não é? Não. Tássio, você acha que o Brighton consegue alguma coisa aí ou vai ficar por isso mesmo? Os grandes. Mas eu acho que, por outro lado, o Everton tem o Leeds e o Southampton, né? Tem 6 pontos aí que ele pode garantir. E acho que ele pega o City já nas últimas, não? Na última, acho que estão vindo. O City na Quem penúltima, na tá rodada falando quem? dupla, né? Do United ou do. O Brighton. Do Brighton. Então acho que o City talvez. Porque eu não sei muito bem como tá a organização Não, das datas. o Brighton Mas vai o pegar City na penúltima, nessa né? ordem. Arsenal, Newcastle, Southampton, Manchester City e Aston Villa. Tem Tem o 3 Leeds jogos primeiro. bem difíceis aí. Isso foi meu ponto. Eu Se a acho gente que está tem considerando o os Everton, quer jogos dizer, a mais, primeiro nessa rodada. se a gente está considerando jogos a mais, esses jogos grandes, né? São jogos que o Brighton pode não conseguir ponto nenhum. Ou 1 ponto, 2 pontos. Isso. E o Manchester United, querendo ou não, tá com uma tabela melhor. Mas acho que a briga do Brighton acho que é com o Tottenham, né? Não acho que com o Manchester United, não. Mas acho que a briga do Isso, Brighton virou de Tottenham, né? isso. Conference League. Isso. Deixa eu O Tottenham ter que está com a lembrar quem que eu tabela tô. razoavelmente boa, mas tem o Aston Villa, né, que vai ser jogo pau a pau, tem o Brentford e tem o Leeds. E o West Ham. Então, Na última, acho que é o West Ham. Então. os últimos 3 jogos do Tottenham, porque o Tottenham já tem 35 jogos, né, só faltam 3 jogos para completar. Richarlison foi aplaudido hoje no jogo do Tottenham, esqueci de dizer. É um cara raçudo, é um cara. Ele e Emerson Real juntos ali marcando, o cara voltando para marcar. Eu admiro muito, véio. O cara humilde, o cara né, que trabalha, deu um balãozinho, a torcida adorou. É um cara que. É aquele cara que, como diz, né, sua camisa, se doa mesmo. E É torço um bom para. cara para te levar para um churrasco, né?
Boa. Seria uma boa posição para ele, aquele cara da resenha ali, para fazer a dancinha do pombo, né? Ele já Gol mais veio bonito da fazer Copa, viu? Só pra você lembrar. Gol a mais bonito dancinha da do Copa. pombo ali foi uma casa do destino, convenhamos. Rapaz, aquele gol ali, né? Eu fiquei temeroso, porque quando o jogador. Como é? Jogador assim, cabeçudo, faz gol bonito, pô. Esqueça que aquele é único, pô. Ali a carreira do cara vai água abaixo, pô. Eu acho que Alan tá certo aí. Eu acho que é um bom cara assim pra mídia social, né? Entrar ali no segundo tempo, ser um influencer, um Big Brother, Sabe Seria um aquela. gosto cara. da GK, mas na bola ele é bastante limitado. Oi? Você ia falar alguma coisa? Não, eu falei, seria um bom cara, aquele cara para você fazer vídeo no Reels, no Instagram, né? Para convidar aqui para o canal, para fazer uma live. Agora, para ser atacante de seleção, convenhamos, né? Já que vocês fizeram essa gastação pesada, eu sou obrigado a fazer. Que nem aquela advertência após anúncio de medicamentos, eu sou obrigado a dizer: em nenhum momento estas afirmações refletem a posição do canal Eveloucos, apenas É, desses dois que estão falando, que eu discordo completamente. Véio. Segue o babo. Então é isso, né, pessoal? é Um vídeo isso. mais curto, a gente vai tentar manter os vídeos mais curtos. Alan, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Então a gente está fechando essa primeira metade desta rodada e provavelmente lá para terça, o quarto, a gente vai estar lançando a análise dos jogos restantes, né? A gente agradece o apoio, agradece o like que eu sei que você deu, né? Que eu pedi encarecidamente. Agradecemos as inscrições. O BR, Por favor, diga. vamos fechar o quadro com a curiosidade da rodada. Mande aí, garoto. Alan já tá fazendo até quadro. Vocês sabiam que se Haaland fizesse o gol hoje, ele seria o lei do ex? Porque ele é de Leeds, né? Ele nasceu lá, né? Ele chegou a jogar lá? Se matou a charada, não. Ele nasceu lá. Quando o pai dele jogava no Leeds, né? O pai dele jogou no Leeds e depois foi transferido para o Manchester City, Muito né? bem. Então ele nasceu lá, ainda viveu um tempo em City e depois, com 3 anos, foi morar na Noruega. Foi quando os pais dele voltaram para a Noruega. Ele viveu um tempo em Manchester, você tá falando? Ele nasceu em Leeds. Ah, garotinho! City é o time, a cidade é Manchester. Oh, foi mal. Me atrapalhei, exatamente. Beleza. A Mas aí, cidade de Manchester, né? isso, City, isso. cidade de Manchester. Foi Você que não exatamente, entendeu, pô. ok, foi exatamente isso que aconteceu, né? Haaland, ele já tinha tudo isso planejado. Eu tenho que tentar fazer o gol para não ficar muito suspeito. Então eu vou mirar na trave, no travessão. Então foi tudo calculado. Ele fez isso para não fazer gols contra o Clube do Coração. Beleza! É isso, né? Acabamos. Até a próxima, galera. Muito boa noite. Obrigado por fazer parte dessa comunidade do Epeloucos. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera.